Fala pessoal, sou Rafael Costa, estamos aqui com mais uma aula do nosso canal, seguindo a nossa playlist de React Hooks. Então, como eu falei nas outras aulas, sempre após a criação de uma aula de hook, eu estarei testando o componente que a gente criou na aula anterior. Essa aula ela é opcional. Para entender sobre os hooks, você não precisa dessa aula, mas eu acredito que é bem importante você aprender a testar os seus componentes. Até porque, caso você vá ali atuar profissionalmente, né, muitas empresas exigem essa particularidade que são os testes, ok? Então, beleza. A gente tem aqui o nosso componente, que é o counter, que a gente criou na última aula. Esse cara, ele faz, basicamente, ele tem aqui uma div que eu clico nela e eu adiciono um contador, né? Eu incremento aqui o valor do nosso use state. Para quem assistiu a última aula, foi isso que a gente fez. Agora a gente vai criar o teste desse cara. Então, o que que eu preciso garantir? Eu preciso garantir que esse cara inicia com o valor zero, ou seja, que é o valor inicial que eu coloquei aqui, e eu preciso garantir que a cada clique ele vai ser incrementado, ok? Então a gente vai testar essa funcionalidade. Parece um teste simples, mas aí do, à medida que a gente for aumentando a complexidade das coisas, a gente vai também aumentar a complexidade dos testes. Então, para a gente criar um teste, como vocês viram ali na aula de implementação, né, de configuração do ambiente, a gente cria um arquivo que ele pode ser, eu vou chamar ele aqui de counter, ele pode ser .spec, ponto a extensão que eu estou utilizando, então é o tsx, ok? Lembrando, faltou R aqui, né? Lembrando que pode ser .spec ou .test. Eu gosto de usar .spec porque, se não me engano, o Jest usa a mesma nomenclatura. Então, aí eu consigo fazer conexão com ele lá. Então, feito isso, né? A gente já tem o nosso ambiente de teste configurado. Lembrando que aqui no package.json a gente tem um script de teste que usa o vtest, ok? E aí essa configuração que a gente fez ali na aula, se não me engano, a 3, aí ele já permite que eu somente crie o arquivo aqui e utilize o vtest dentro dele, ok? Então, beleza. Primeira coisa aqui para a gente criar o nosso teste, e aqui eu estou com o meu componente counter aqui aberto, só para a gente acompanhar. Eu vou usar aqui o método describe. Então, o describe do próprio vtest. Esse cara aqui é só para a gente descrever os nossos testes. Então, eu vou botar aqui, ó, counter component. Esse cara, ele recebe dois parâmetros. Um é a descrição que a gente quer dar, vírgula, uma função anônima, que é onde a gente vai criar aqui os nossos testes, ok? Então, beleza. Eu tenho aqui meu autocomplete, às vezes ele tenta já acelerar as coisas, no caso eu não quero. Estou usando aqui o Codeon. Posteriormente eu vou gravar algumas aulas sobre ele também. Então, beleza. Primeiro método é o describe, só para a gente descrever aqui os nossos testes. E eu vou usar aqui, ó, o IT. Lembrando que o nosso teste em si eu posso chamar de teste, ou eu posso usar esse alias aqui, que é comum, né, o IT. E esse cara vai receber também dois métodos, dois parâmetros, né? Um é uma função anônima, como o outro, e o outro é a descrição do teste. Então, o que a gente vai testar aqui? Eu vou dizer que ele deve renderizar counter with initial value com valor inicial 0, ok? Então eu vou testar isso.
preciso importar aqui o which do test, ok? E aí, beleza. Nosso teste, a primeira coisa que a gente precisa fazer é renderizar render, e aí eu vou usar o método render do React Test Library, ok? Esse cara aqui, eu vou importar ele aqui. E a partir do momento que eu tenho ele, eu posso renderizar o meu componente, que é o counter, ok? E aí eu vou ter que importar o meu counter também. Se você apertar aqui o Ctrl espaço, ele já vai te sugerir aqui, né? Então, tenho aqui o counter, que é esse componente, ok? E agora, para a gente testar, eu preciso simular o comportamento desse cara. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar aqui, ó, esse elemento, vou selecionar ele pelo texto. Então, eu vou chamar ele de, vou criar uma constante aqui chamada de counter element, que vai receber o screen, que é o método do React Testing Library, que vai pegar as coisas da tela, né? Então, vou pegar aqui get by text, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho. E aí, eu coloco o texto que eu vou pegar. Lembrando que esse componente aqui, né, ele deve renderizar o quê? O contador inicialmente com 0. Se eu der aqui um npm run dev, só para vocês entenderem, né, eu gosto sempre de visualizar, ó, a primeira renderização dele é o counter com 0. Deixa eu atualizar aqui, ó, 0. Mas quando eu clicar, ele vai incrementar aqui o valor. Cliquei de novo, cliquei, ó. Então a gente vai ter que testar essa funcionalidade, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu estou pegando o primeiro elemento, selecionando da tela. E aí, beleza. Agora eu tenho que, eu vou usar o método expect. Espero que o counter element esteja em tela, ok? Então, primeiro teste. E eu vou fechar aqui. Então, estou selecionando counter 0. Então, eu espero que ele esteja aqui no documento. Então, npm run test. Se eu rodar aqui, ó, ele vai me dizer que eu tive 2 testes, ok? E que os dois passaram. Então, eu tenho esse teste aqui e tenho o primeiro teste, que é o que eu tinha feito lá do app. Que é esse cara aqui, ó. Ok? Beleza. Counter component. Então, a gente vai criar mais um teste aqui. Eu já vou copiar para agilizar. Então, o render continua. E aí eu preciso agora validar que ele deve should increment increment counter when clicked. Ou seja, toda vez que ele clicar, ele vai ser incrementado. Então, eu estou pegando aqui o elemento novamente, porém agora eu vou usar o fire event ponto click e eu passo o elemento que eu vou clicar. Esse cara aqui eu vou importar contra o espaço do React Test Library aqui, ó. E aí, se você quiser entender melhor o que cada um desses caras fazem, eu vou deixar também o link da documentação do React Test Library. Esse curso ele não vai especificar muito esse cara, mas aí eu vou ensinando à medida que eu for criando os testes, ok? Então, beleza. No momento em que eu clico esse cara aqui, ó, eu vou esperar que o texto agora seja clicked counter 1, né? Então, to have
teste content counter 1, ok? Então, você vê aqui que o teste passou. Então, eu tenho aqui, ó, counter component should render counter with initial value, ou seja, esse cara aqui passou e esse cara aqui passou, ok? Beleza. Também espero, expected, só para a gente garantir aqui, ó, que o counter esteja no documento. E aqui eu posso também testar a mesma coisa, expected counter element to have teste content 0, ok? Então, beleza, ó. O que foi que aconteceu aqui? Inicialmente ele renderizou com 0, e aí eu cliquei nele e ele renderizou com 1. Você vai perceber que se eu colocar aqui 12, ele vai dar falha no teste. E aí ele vai mostrar aqui, ó, né? Qual foi o teste que falhou. Should increment when clicked e onde, ó. Ele esperava, ó, expected element to have the test content. Aqui ele estava esperando, né? Ele disse que ele tentou esperar o 12, mas ele recebeu o 1, ok? Então, beleza. Então, vou voltar aqui, porque a gente espera receber 1. Então, aí o nosso teste está pronto. E aí eu vou fazer mais um teste, que é o último. E aí a mesma sintaxe, vou copiar e colar, a gente vai renderizar novamente o counter, selecionar novamente o cara 0, só que agora eu vou simular mais de um clique. Então, should increment counter when clicked multiple times. Então, se esse cara começou com 0 e cliquei 1, 2, 3 vezes, eu espero que ele tenha sido incrementado para 3. E aí pronto, agora eu tenho os 3 testes e os 3 testes estão funcionando. Então, basicamente, agora eu tenho o meu componente testado, ok? Bem, essa aula é isso, né? A gente vai sempre estar testando ali após um conteúdo. Então, cada conteúdo a gente vai sempre criar também o teste, mas lembrando que é opcional, né? É bem interessante você assistir e entender. Eu vou passar assim algumas coisas por cima, bem por cima, mas futuramente a gente vai se aprofundar mais nessa questão de teste. Pretendo criar um curso de teste. Mas é isso, galera. Então, valeu. Curtam, compartilhem, comentem aí para a gente saber se o conteúdo está sendo interessante ou não. Também o que a gente pode melhorar. Valeu.